Foi, tá gravando. Então é o seguinte, fazer as primeiras considerações aí, então, de novo, né, meu nome é Henrique, para quem chegou atrasado aí, eu sou o professor de vocês de máquinas de fluxo. A minha sala normalmente é a D09, né, mas esse período vai ser toda a distância, né, o que está começando aí hoje, o primeiro período de 2020, agora em setembro, né, por causa da pandemia. Espero que período que vem, né, vamos torcer aí para tudo voltar ao normal, e o segundo período que será ano que vem, né, segundo período que vem, segundo período de 2020 que será ano que vem, seja normalizado, né, estamos todos torcendo por isso aí. Então, meu e-mail é esse que está aí, né, esse é o e-mail pessoal, vocês têm aí lá do Google Classroom o e-mail lá da UF, que é henriquemf@id.uf.br, está lá, né, no Google Classroom, então, precisando entrar em contato comigo são essas duas formas, ou a própria plataforma do Google Classroom também. Tá? Então, a primeira coisa também, uma coisa importante, na verdade, a segunda que eu quero falar para vocês é a seguinte: tentem olhar aí no calendário de vocês, que normalmente quem está com a conta associada da UF, que é o preferível, né? Ou quem tem Gmail, é só entrar calendar.google.com e aí, de novo, né, ver se o que está associado aqui, a conta que está aqui é a conta que vocês estão cadastrados aí no sistema da UF, que é o que chegou, que foi onde eu quer dizer, lá no Google Classroom eu consigo clicar ali numa ferramenta de agenda e agendar as aulas. Então o e-mail de vocês, o contato de vocês que está lá é o que vai receber, né, é o que vai ficar essa programação aqui. Então, quem quiser entrar aí agora para dar uma olhada em calendar.google.com e ver se isso está aparecendo mais ou menos, não está assim exatamente, porque esse aqui é do período passado, né, quando eu dei um mini curso junto com a aula. Então vai estar lá máquinas de fluxo só. Tá, isso daqui vai estar escrito diferente aqui, né, então até aqui também, mas a estrutura é essa, né, é um calendário, né, que aparece junto da agenda, né. Então, por isso que o nome é Google Agenda, mas a página é calendar.google.com. E por que eu falo isso, né? Se vocês olharem, não é esse o link aqui, né? Deixa eu abrir aqui o desse período, porque aí a gente fala já a mesma coisa e não confunde as coisas, né? Então, ó, calendar, olha lá. Aí aqui abriu o meu pessoal, deixa eu ir pro da UF aqui, ó. Então tá aqui, ó. Se vocês olharem, isso daqui é o que vocês vão ter lá. Se vocês olharem, todo dia, todas as aulas têm o mesmo código aqui do Google Meet, ó, meet.google.com/, esse código aqui que é sempre igual, ó. Vou passar para outro dia aqui, ó, da semana que vem. Então não muda, tá vendo? É sempre o mesmo. Mas, como as aulas são majoritariamente assíncronas, eu posso mudar algum dia, em função de algum compromisso pessoal meu, a aula. E aí, se você só ficar com esse link e clicar nele, eventualmente algum dia eu não vou dar aula às 8, tá? Porque 70% síncrono vão ser só essa aula de hoje, né? Que eu achei importante para a gente se conhecer e passar todas as informações iniciais do curso, a programação, data de prova, alguma dúvida que vocês eventualmente tiverem. Mas a grande maioria, por recomendação até da Pró-Reitoria de Graduação, né? Porque muita gente, eventualmente, tem problema de conexão, a conexão cai, então aí ficou definido que 70% das aulas seriam assíncronas, porque aí, se você tiver algum problema de conexão, ou até eu, né, a aula pode ser vista posteriormente. Existem vantagens e desvantagens, né? O modo assíncrono é interessante porque vocês podem assistir o momento que quiser, pausar, voltar, ficar, se alguma coisa não entender, né? Aquela aula síncrona que a gente está ali, o que é que está acontecendo hoje, né? Se eventualmente alguma parte você não entendeu, a coisa acaba virando uma bola de neve, né? Mas você sempre pode perguntar numa aula síncrona, tirar dúvida, e às vezes a dúvida que você tira no modo síncrono você resolve mais rápido do que ficar voltando, às vezes, várias vezes o vídeo e não entendendo ainda, né? Enfim. Então são as características de um modo ou de outro, na verdade. O modo assíncrono dá mais flexibilidade, vocês podem
desde que tenha um pacote de dados, né? Pode estar no ônibus e assistir na aula. Tá? Então, em resumo, né, fiquem sempre atentos aqui ao calendário, tá? Porque eu posso mudar a data, né? Então eu mantive o horário, né? Toda a programação do curso, se vocês olharem lá, tá quarta e quinta, mas eventualmente isso pode ser mudado uma semana específica, tá? Eu fechei aqui a página de vocês, deixa eu só botar de volta aqui. Cadê? Tá aqui. Eu boto aqui do lado, que aí qualquer coisa aqui. Professor, sua aula não aparece no meu Google Agenda, mesmo com o e-mail da UF, no meu também não. Deixa eu ver aqui. Olha só, é engraçado. Eu vou. Deixa eu ver vocês aqui. Tirar aqui. Eu também. No meu tá normal. O Yuri tá falando que o dele tá normal. Porque olha só, isso daqui, ó. Isso daqui. Quando eu faço isso, olha aqui, convidados, ó, vem 0014 máquinas de fluxo. Não, pera, vocês estão falando do calendário, o meu também não aparece. Aqui, ó, não sei, eu vou tentar dar uma olhada. Deixa eu ver se eu mando, deixa eu fazer o seguinte, eu vou mudar. Não, mas não precisa convidar, Juliana, porque quando eu faço isso, olha só, se eu vier aqui, ó, qualquer coisa que eu fizer aqui e adicionar vocês, se convidar a gente aceita, aparece no calendário. Ó, deixa eu adicionar uma. Ó, isso daqui seria uma nova. Vocês estão vendo aqui a minha tela? Isso daqui seria uma nova. Tá, beleza. Aí se eu vier aqui, ó, tá vendo aqui, ó, e mudo mecânica dos fluidos. Deixa eu tirar isso daqui. Deixa eu botar outra coisa aqui. Por que ele tá indo mecânica dos fluidos? Aqui, ó. Quando eu faço isso, é engraçado, porque eu achei que deveria ir, ó. Eu marco vocês como convidados aqui, tá vendo? Máquinas de fluxo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se vocês vão receber. Descartar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar, porque depois eu vou ter uma opção de mandar e-mail. Deixa eu mudar isso daqui, eu vou passar para, sei lá, 10h30, depois eu volto. Deixa eu editar aqui. Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou passar para 10h30. Ó, as alterações serão refletidas apenas nessa agenda. Máquinas de fluxo V2 2020. Deixa eu botar salvar aqui. A nossa turma está como pendente. Serão refletidas ali. Cancelar. Ali nos convidados. Cadê? Convidados. Aqui? Você está falando? Não. Tá normal. Descartar. Porque ele está. Oi, Juliana, pode falar. Volta naquela tela, por favor. Peraí, deixa eu só aumentar aqui que o volume tá baixo do que eu tô te ouvindo, tá? Peraí. Ó, editei, tá aqui. Dois convidados. Tá não, um pendente, não, isso daqui é o seguinte. Quando vocês... Eu posso ter a opção de mandar e-mail ou não. Se eu mandar o e-mail, todo mundo vai receber um convite para dizer assim, vou participar, sim, não ou talvez. Mas isso não impede do negócio entrar no calendário de vocês, entendeu? Isso é só uma confirmação, entendeu? Eu preferi não botar, porque todo mundo ia ficar recebendo, e eu fico recebendo depois 30 e-mails, assim, fulano de tal aceitou, fulano de tal não aceitou, fulano de tal botou talvez. E quando eu só marco e coloco vocês aqui, o negócio entra no calendário. Então, isso daqui, ó, não quer dizer que não está no calendário de vocês, quer dizer que vocês não receberam nenhuma, ó, 2 convidados, ó. Sou eu, né, o organizador, e vocês, que está aqui. Isso que eu vou fazer, eu vou mudar aqui o horário,
É porque na turma de MacFlu aparecem uns 18 convidados e na nossa não tá aparecendo. Parece que tem alguma coisa diferente. É porque eu acho que lá. Não, eu não mandei e-mail, né? Lá. Deixa eu ver aqui na de MacFlu. Vamos. Deixa eu voltar aqui, ó. Descartar. Aqui é de MacFlu, ó. Um pendente, tá igualzinho, tá vendo? Mas tinha aparecido a lista quando você clicou antes dos e-mails. Ah, é porque eu tava aqui, ó. É porque eu tava nessa apresentação aqui, ó. Ah, entendi. Ok. Isso daqui é porque no período passado, quando eu dei o mini curso e a aula de máquinas de fluxo, eu fiz esse lance de mandar. Aí até hoje eu recebo de vez em quando alguém que clica lá e bota que não vai comparecer, e aí, entendeu? É porque, ó, 4 pessoas clicaram sim em máquinas de fluxo e 14 não, entendeu? Então aí eu falei, não vou ficar mandando esse negócio de mandar e-mail não, porque eu vou ficar a vida inteira recebendo. Mas deixa Entendi. eu fazer, o que eu estou tentando fazer aqui é mudar a data. Se eu não conseguir agora, eu faço isso depois para entrar aí no calendário de vocês, ou apago esse e faço o outro, e aí mando ele, peço para ele mandar o e-mail, que aí eu acho que vai resolver. Mas deixa eu fazer isso daqui, ó. Salvar, você está que são refletidos apenas na sua própria agenda. Talvez seja isso, né? Deixa eu ver aqui, ok. Pode ter tido um errozinho o dia inteiro. Por que só na minha própria agenda, né? Realmente tem algum erro aí disso. Deixa eu apagar essa parada. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar, eu acho que eu faço isso rapidinho aqui também. Ó, vou apagar aqui esse evento. Só que aí vai mudar o link, hein? Vocês têm que tomar cuidado, que vai mudar todos os eventos. Ó, eu vou criar aqui agora, hein? Ó, máquinas de fluxo. Quarta-feira. Aí deixa eu só. Eu faço isso depois, para não perder tempo de aula, eu faço isso depois. E aí, ó, eu cancelei, então o link vai mudar. E aí vocês vão receber. E aí vocês vão receber aí agora eu vou mandar o e-mail, então. Então, fiquem de olho aí, porque não vai ser mais essa página aí, e aí eu vou mandar ele me pergunta, você quer mandar o e-mail ou não? Vou dizer que sim, vocês vão ficar recebendo e-mail aí, e eu também, mas tudo bem, pelo menos a gente resolve isso. Beleza, então vamos lá. Falar aqui rapidinho de alguns livros que eu acho interessante. Mas a questão é a seguinte, muitos desses livros não tem na biblioteca, e a maneira como eu preparo as aulas também, assim, vocês conseguem estudar para a prova e até ter todas as informações, assim, a grande parte das informações necessárias para o curso, das transparências que eu disponibilizo para vocês. Se vocês quiserem, em algum momento, alguma informação adicional, esses livros são bem grossos, né, tem muita coisa, então é até meio... pois é, não tem nem como ir na biblioteca também, né? E aí agora, né, para esse período, a gente teve que montar uma biblioteca virtual. Então todas as grandes editoras forneceram para a gente a possibilidade de adotar livros eletrônicos. Só que o problema é que máquinas de fluxo não tem um livro que eu, pelo menos, considerei, e eu acho que nenhum professor, até onde eu conversei com todo mundo que dá máquinas de fluxo, né, que eu passei na minha vida, tem um livro único, preferível. Quando eu fiz máquinas de fluxo, eu fiz com o autor desse livro aqui, eu fiz com esse cara, esse Reinaldo Defalco aqui, ele era professor na UFRJ, onde eu me formei. Então ele usou esse livro aqui do começo ao fim, porque ele é o autor do livro. Mas, tirando esse caso, né, todo mundo que eu conheço tira um pouquinho de um livro, um pouquinho do outro, e faz uma mescla. Foi o que eu fiz também. Então, eu escolhi um livro lá, nesse catálogo eletrônico, porque é o livro que tinha disponível de máquinas de fluxo, mas não é um livro que eu gostei muito. Ele tem na ementa da disciplina, que é de um cara chamado Zulci de Souza. Eu acho esse livro muito confuso. Mas como só tinha ele, eu escolhi ele e eventualmente a gente, não sei, a editora ainda não respondeu, né? Então eu não sei quando é que isso vai ser resolvido. Mas de qualquer forma, as transparências é a mesma coisa que eu faço em máquinas de fluxo, né? Eu pego um pouco de cada livro e monto a transparência. Então tem o que eu pessoalmente acho que é melhor, né? Que é mais didático de cada livro, de cada disciplina. Então
as transparências, a rigor, servirão para vocês acompanharem o curso, tá? Tem na internet também, isso daqui é uma apostila muito boa. A única coisa é que ele tem uma abordagem matemática um pouco diferente da que eu faço aqui, do que eu prefiro. Então, na parte matemática, de conta, de análise de energia, principalmente, né? Análise de energia tem vários abordagens. Claro que todas elas têm que dar o mesmo resultado. Esse cara usa uma, o nome dele é Jorge Vilar Alê, né? Ele é professor lá da PUC do Rio Grande do Sul. Ele usa uma que eu não gosto muito, então a abordagem matemática é um pouquinho diferente, mas é muito completa essa apostila aqui, é enorme, ela tem muito mais coisa do que o que eu dou aqui no curso. Então ela está lá em PDF, é só vocês clicarem, só vocês escreverem sistemas fluido-mecânicos, sistema de bombeamento, alguma coisa assim, né? Lá no Google que vocês vão achar essa apostila, está lá em PDF disponível. E tem esse site aqui, eu tirei algumas coisas também desse site da Unicamp, é bem antigo, né? Ele está um pouquinho desatualizado, desculpa. Porque você vê, ó, em 2005 estaremos comemorando 10 anos online, né? Então o negócio já está meio um pouquinho antigo, mas do ponto de vista de matéria está bem legal, né? Quando você clica aqui em cima desse camaradinha com fogo no cabelo aqui, ó, você cai nessa outra página que tem todas as aulas zipadas aqui em Word, tá vendo? Então tem bastante coisa também aqui nessas duas páginas da internet. E aí tem também umas informações gerais lá, né, nesse próprio site aqui da Unicamp. Eu tiro muita coisa também dos livros de McFlu, né? Esses livros aí clássicos, esse livro é do Sengel, esse daqui é do White, esse aqui é do Munson, do Fox e do Potter. Então você vê, tem uma quantidade grande de referência que eu uso, mas eu tento condensar tudo ali nos slides e fazer a coisa um pouco mais didática, né? Pegar o que eu acho melhor de cada um e fazer um negócio didático. Esse livro aqui, eu tirei algumas coisas de compressores dele, né? A parte de compressores do curso. Mas também tenho que reconhecer que não é fácil conseguir esses livros, não. Então, tá aqui, eu coloquei tudo que eu achei importante nas apresentações também, tá? Mesmo em períodos normais, né? Não só agora na pandemia, não é muito fácil conseguir esses livros, não. Eles já são antigos, não estão sendo mais... Nem sei se estão sendo mais editados, né? Bom, então aqui está uma programação preliminar do curso, né? Além da questão, enfim, preliminar principalmente por causa da questão da pandemia, né? A gente teve que condensar aí, o curso vai até dezembro, né? Então a gente tem setembro inteiro, outubro, novembro, então tem 4 meses praticamente para fazer o curso inteiro, né? Tem bem menos semanas do que o que a gente teria num período normal. Então essa é a programação preliminar, que a gente eventualmente vai saber na prática, né, no andamento do curso, se ela vai ser respeitada. Mas seria o principal da gente ver aqui, né, essa primeira parte do curso aqui, até o dia 29/10, seria basicamente a parte de turbobombas, né, bombas dinâmicas, e aí a primeira verificação 4 de novembro. A gente está em setembro, ainda tem 1 mês e meio aí, né, até a primeira prova. Depois, 20 dias para a segunda, a matéria é um pouquinho menor, né? Na verdade, são vários dispositivos, são mais dispositivos, mas a gente não vê com tanto detalhe quanto a gente vê as turbobombas, tá? E depois turbinas, né? Então, o que cai na V2, né? Bombas volumétricas rotativas, compressores e turbinas. Então, aí é a V2. Aí a segunda chamada 2 de dezembro e a VS 9 de dezembro, tá? Então tá aí, né? Aqui só um resuminho aí, né? Primeira prova 4/11, segunda prova 25/11, depois 2/12, a segunda chamada, e 9/12. Isso daqui são algumas, eu deixei aqui como vai ser a prova. A prova vai ser a prova, cara, vai ser normal, a prova de vocês fazerem em conta. Eu vou mandar para vocês pelo Google Classroom, ou sei lá, até aqui mesmo pelo Google Meet, né?
E vocês vão fazer, tirar uma foto e me mandar. Basicamente, a ideia inicial é essa, né? Tem uma plataforma chamada Moodle, que permite umas atividades online. Talvez eu tente usá-la, mas eu tenho que aprender ainda, vocês têm que se cadastrar. Ela permite um pouco mais de controle, vamos dizer assim, do que o Google Meet permite. O Google Meet é muito amarrado em termos de formato de como eu faço a prova. O Moodle, ele permite que faça algumas alterações, algumas coisas mais flexíveis. Então vamos ver, ou vai ser uma coisa que vocês façam, tira a foto e me manda, ou vai ser nessa plataforma do Moodle, ou no Google Meet, isso ainda não está 100% definido não, vai depender do tempo que eu tenho também para preparar essas coisas, tá? Mas fiquem tranquilos, no dia da prova entrem aí no Google Meet que não vai ser nada de outro mundo não, né? Vai ser alguma coisa compatível com a situação atual aí, tá? Bom, essas coisas aqui, né, eu só não tirei porque depois do período volta eu esqueço de colocar de novo, mas algumas coisas para manter a ordem quando as coisas estão normais, o link para o regulamento da UF em condições normais também, né, fora de pandemia, tem todas as... Aqui também não vale, não se aplica nesse período, né? E aí alguns artigos do regulamento também, para um período normal, eu deixei aí só para eu não esquecer, porque se eu tirar depois, aí depois eu esqueço de pôr, tá bom? Tirando essa questão da prova aí, alguma outra dúvida? A prova vai ser, espero que seja... Não, eu fiz isso no período passado, Cristiano, de ligar a câmera, né? O Cristiano está perguntando se vai ter que ligar a câmera. Eu fiz isso quando eu dei máquinas de fluxo na atividade emergencial, porque eram 2 alunos. Agora imagina 20, né, com câmera ligada, eu não vou nem conseguir, acho que nem tem espaço na tela. Então, eu vou ter que pensar numa outra forma de controlar melhor, né? Porque é complicado, né, cara? Eu não quero ser injusto, mas ao mesmo tempo não posso deixar passar a boiada, né? Vamos dizer assim, deixar que um período tão atípico seja justificativa. Eu não quero prender ninguém, eu quero que todo mundo passe, mas eu quero que todo mundo aprenda, né? Principalmente. Quero que todo mundo aprenda. Então, tem que pensar numa coisa justa para todo mundo, né? Para o cara que também para avaliar o conhecimento, né? Acho que é isso. Para uma pessoa que não merece, certo? Então, por isso que o negócio ainda está meio incerto, né? Eu ainda tenho aí até 4/11, um mês e meio para pensar, né? Já pensei muito, né? Esse lance aí da câmera foi uma maneira como eu vi para tornar o processo justo naquele período especial que tinham 2 alunos, mas agora só agora tem 17 alunos aqui na reunião, né, na aula, fora os que assistem de forma assíncrona, que eu acho que lá no Classroom eram 20 e poucos. Então, só pensar uma coisa justa para todo mundo, né? Eu não quero, enfim, eu quero que todo mundo aprenda, só isso. Mas também não quero deixar todo mundo uma pessoa que não, certo? É uma coisa, é muito complicado, né? É um período de aprendizado para todo mundo, né? Então, um período normal a coisa já estaria muito bem definida, como eu avalio, como eu faço a prova, né? Como eu construo a prova, isso já está muito bem definido. Mas aí não, aí veio a atividade especial, eu resolvi, agora nessa eu ainda estou quebrando a cabeça ainda para pensar numa coisa justa aí, para não deixar também a coisa correr frouxa, tá? Certo? Mais alguma dúvida aí? Bom, então vamos lá. Então essa parte inicial é isso, eu vou disponibilizar isso daqui para vocês lá no Google Classroom, né? Eu vou passar isso para um PDF, vocês vão receber isso. Então hoje é uma aula mais light, né? Só uma questão introdutória aí, de introdução. Eu quero dar aqui na verdade, né, nessa parte aqui, nessa apresentação, uma visão geral do curso, né? Tudo aquilo que a gente vai ver e como as máquinas de fluxo são divididas, as características, para que elas servem, o que cada uma faz, algumas aplicações práticas, né, no dia a dia do engenheiro, né, as coisas que a gente vê até
na nossa vida, mesmo quem não é engenheiro enxerga as máquinas de fluxo em todo lugar, né? Bom, então, qual é a ideia básica, né? Qual é a ideia principal? Para que serve uma máquina de fluxo? Então, é um dispositivo, na verdade, são duas grandes funções, né, que eles têm. Um é fornecer, né? E o outro é aproveitar. Então, ó, fornecer energia ao fluido. Então, a máquina está provendo energia para o fluido para movimentá-lo ou comprimi-lo. Então, essas são as máquinas operatrizes. Isso são só classificações, né? Classificações que a indústria ou a academia fez lá para ter uma organização, uma nomenclatura, né, desses dispositivos. Então, essas máquinas que fornecem energia para o fluido são as máquinas operatrizes, ou, eu botei entre parênteses geratrizes aqui, porque não é uma nomenclatura muito usada, mas existe, né? Se vocês algum dia se confrontarem com essa nomenclatura, são as geratrizes ou operatrizes, né? Então, elas recebem energia mecânica, torque, força, né? Quando a gente fala de energia mecânica, a gente associa alguma força a movimento, né? Movimento linear, movimento rotativo, então uma força agindo ao longo de algum tipo de movimento. Então tem que ter força e movimento envolvido, né? Então recebe energia mecânica de outro elemento, como o motor elétrico, né? Então uma máquina de fluxo operatriz, ela é um conversor de energia, né? Energia mecânica e energia hidráulica, tá? Então ela recebe energia mecânica, na verdade ela recebe energia elétrica, transforma em mecânica, e de mecânica vira para energia hidráulica, né, para o fluido. Ou então, né, essa daqui é uma característica das máquinas de fluxo, né, que é fornecer energia. A outra é aproveitar a energia contida em fluidos em movimento. Então essas são as máquinas motrizes, tá? Então as máquinas motrizes, elas recebem energia do fluido, né? As operatrizes fornecem, as motrizes recebem, né, ou aproveitam a energia contida em fluidos em movimento. Então elas cedem energia mecânica para outro elemento, né? A massa de água em movimento gira ou movimenta algum dispositivo que faz girar um elemento e fornece energia mecânica para um gerador, por exemplo. Então essas são as palavras-chave das máquinas motrizes, né? Gerador, e das operatrizes a gente tem um motorzinho elétrico, né? Alguma coisa que forneça energia mecânica. O motor elétrico é o mais conveniente, né? Você liga na tomada e acabou, né? Tá? E aí a gente ainda pode, né, ter duas características de funcionamento dessas máquinas, né? Tanto as operatrizes que fornecem energia e as motrizes que recebem energia do fluido, elas podem ser classificadas em deslocamento positivo ou turbomáquinas. Aí eu botei uma nomenclatura auxiliar aqui, né, ou alternativa, que é usada também, né? Uma máquina de deslocamento positivo pode ser chamada de volumétrica. Uma coisa que eu esqueci de comentar, vou falar aqui, que quando der, eu estou fazendo isso em MacFlu, e é bem interessante, assim, acho que dá uma relaxada, né? Quando der umas 9 horas, assim, uma hora de aula mais ou menos, 50 minutos, uma hora, eu dou uma parada de 10 minutos. Então, eu acho que é bom, a gente bebe uma água, dá uma descansada, porque eu já andei lendo aí, por aí, né, nesses novos tempos aí, que 2 horas de reunião online é muito mais, demanda muito mais do cérebro do que 2 horas de uma reunião presencial, por uma série de motivos lá, do funcionamento do cérebro, de interação com o ambiente e tudo mais. Então acho que dá uma paradinha de 50 minutos, aí sei lá, claro que eu não vou cortar aqui, eu estou falando isso, 50 minutos, aí para de falar, não vou fazer isso. No momento que eu não vou cortar um assunto no meio também, né? Então deu 50 minutos, uma hora e 5, em algum momento que dê para dar uma parada, eu vou dar uma pausazinha de 10 minutos, a gente dá uma respirada, toma um café, bebe uma água e aí volta, tá? Eu vou fazer isso ao longo do curso. Eu também, aí eu paro a gravação, que aí também fica até mais leve depois para carregar. E eu carrego no YouTube também. Eu vou mandar para vocês o link lá no Google Classroom, da minha página lá do YouTube. Eu fico, todas as aulas eu jogo lá também. Então, não sei, é uma alternativa aí para vocês. Vocês recebem no final da aula o link do vídeo, mas só para ficar como uma alternativa. Às vezes o YouTube já é
um aplicativo lá do telefone, né? Fica mais fácil do que ficar abrindo o Google Drive, abrir o vídeo, não sei o quê. Então, eu disponibilizo também no YouTube depois, tá? Bom, então voltando aqui. As máquinas, né, operatrizes e as motrizes, né, as que fornecem energia e as que retiram a energia do fluido, elas têm dois, vamos dizer assim, mecanismos de funcionamento diferentes, né, e essa classificação, a gente faz aqui no curso e é assim que a gente vai didaticamente, que eu vou didaticamente apresentar para vocês esses dispositivos, né. Então, eles podem fornecer ou receber energia para o fluido por uma estratégia que se chama de deslocamento positivo ou volumétrico, isso aqui é sinônimo, tá? Se eu estou falando de deslocamento, tem livro que carrega deslocamento positivo, o livro inteiro, tem livro que carrega volumétrico o livro inteiro, tanto faz. Ou então as turbomáquinas, que é sinônimo de dinâmica. São as duas formas que essas máquinas, né, encontram de fazer as conversões de energia hidráulica em energia mecânica, tá? Então a gente vai ver como que essas máquinas funcionam hoje, assim, de forma geral, né, fazer uma visão bem abrangente, bem holística, né, de todos esses dispositivos, e aí ao longo do curso a gente vê com mais calma cada uma delas, tá? Bom, então vamos lá. As máquinas de deslocamento positivo ou volumétricas, né? Aí o que eu fiz aqui? Eu fiz um códigozinho de cor aqui, só para não ficar muito slide, né? Então olha só, sempre que a gente estiver lendo a parte azulzinha aqui, ó, as frases que tem azulzinha, a gente está falando das máquinas operatrizes, as que fornecem energia para o fluido. E a vermelhinha as motrizes, as que recebem. Então, olha só, uma máquina de deslocamento positivo operatriz é o seguinte, ó, que fornece energia para o fluido. Ó, aplicação direta de força. Então, aqui, né, nessa frase, tem várias palavrinhas-chave que diferem, vamos dizer assim, de forma... É uma maneira, né, de fazer a classificação desse tipo de máquina. Então, são as palavras-chave do princípio de funcionamento dessas máquinas. Então, eu vou marcar aqui quais são elas, né? Então, olha só. Aplicação direta de força, essa é uma das grandes características, né, de uma máquina operatriz ou motriz volumétrica de deslocamento positivo. Ó. Aplicação direta de força no fluido, aí aqui eu estou falando da máquina operatriz, né, da região de baixa para a região de alta pressão. Então, se eu estou aplicando, se eu quero fornecer energia para o fluido, ele tem que entrar com a pressão baixa e sair com a pressão alta, né? Então, aplicação direta de força. E aí, quando a gente vê a outra característica de equipamento, a gente vê que a aplicação não é direta de força, né? Mas de deslocamento positivo, a gente tem a aplicação direta de força no fluido, da região de baixa para a região de alta pressão, passando por uma câmara hermética. Então, outra palavra-chave aqui, ó, câmara hermética. Então, exemplos de máquinas operatrizes: compressores a pistão, né, de deslocamento positivo, compressores a pistão, que é esse cara aqui, bomba de engrenagem, que é esse cara aqui, e a outra palavra-chave, a trajetória é semelhante do fluido e do dispositivo que fornece energia para o fluido. Então, são três palavrinhas-chave aqui que caracterizam as máquinas de deslocamento positivo. Então, olha só, a primeira palavra-chave que é a aplicação direta de força no fluido. A gente tem aqui um pistão, né, que sobe e desce, isso daqui seria um compressor a pistão, né? Aqui o princípio de funcionamento é hiper simples, né? O pistão desce, aqui tem uma válvulazinha aqui, ó, que ele abre sempre que o pistão desce aqui, né? Uma palhetazinha que desce. E aqui está um pouquinho menos visível, tem outra palhetinha que sobe quando o pistão sobe, tá? Então essa palheta fecha quando ela abre quando o pistão desce e fecha quando sobe. Essa outra palheta fecha quando o pistão desce e abre quando sobe. Então, nesse movimento alternativo, isso é feito de forma automática por diferença de pressão, é uma questão mecânica, tá? Então, a palheta, ela tem uma base aqui, né? Se vocês olharem ali no desenho, ela tem uma base, na hora que o pistão sobe, por causa da pressão, ela sobe. Na hora que o pistão desce, a depressão faz ela fechar. Então, esse elemento aqui, né, que se parece muito com um motor de combustão interna, né, que é o que está aqui, a gente vai falar um pouquinho dele depois, esse elemento, esse conjunto biela-manivela aqui e o pistão, nesse movimento aqui, claro, né, tem um motor elétrico acionando ou girando aqui esse eixo, né, fazendo esse movimento recíproco eterno aqui, né, permanente.
o pistão aplica, então, a força direto no fluido, tá? Não tem nenhuma conversão. A gente vai ver no outro tipo de dispositivo que existe uma conversão de energia cinética em energia de pressão, mas aqui não, a pressão é aplicada direta, tá? E aí, passando por uma câmara hermética. O que que é essa câmara hermética? É essa parte aqui, eu não sei se eu consigo marcar. Ah, eu consigo. Aqui eu consigo marcar. Essa daqui é a câmara hermética. Ela sempre, toda máquina de deslocamento positivo, ou até mesmo por isso que ela chama volumétrica, né? Ela tem uma câmerazinha muito bem definida, que ela, vamos dizer assim, não existe uma passagem, né, direta da entrada para a saída. Existe uma câmera que ela é hermética, que ela isola o fluido ali, né? A massa de fluido fica presa ali. Então, por isso que é essa câmera hermética. E a trajetória do fluido e do dispositivo é semelhante. Então, aqui, ó, o fluido tá, o dispositivo está empurrando o fluido para cima e puxando o fluido para baixo. Então, o fluido está animado do mesmo movimento desse dispositivo aqui. Essa é uma bomba de engrenagem que tem todas essas características que eu falei ali anteriormente para o compressor. Ó. São duas engrenagens que giram e as câmeras estão aqui, ó, as câmeras herméticas, elas estariam aqui, né? Seria esse, não sei se eu desenhei muito, tá meio diferente, né? Mas é o espaço entre a engrenagem e a carcaça da bomba aqui, ó. É alguma coisa assim, né? É esse perfil aqui do dente aqui das engrenagens, né? Então ele captura aqui uma quantidade de fluido ou de gás, né? Isso aqui existe bomba volumétrica, bomba de engrenagem e compressor de engrenagem, então a bomba para o fluido incompressível e o compressor para o fluido compressível, né? Então ele captura essa quantidade de fluido e entrega ali do outro lado para o processo, né? Uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão. Observa que nesse caso aqui, eventualmente o volume não diminui, ó. O que a bomba de engrenagem está fazendo é simplesmente conduzir o fluido aqui para a saída. E é a contrapressão aqui, né? Se a gente tem um reservatório fechado, é a contrapressão aqui que vai fazer a bomba, vamos dizer assim, pressurizar o fluido. Aqui nesse caso existe uma redução de volume, então eventualmente ele pode já comprimir um pouquinho do fluido antes de entregar, né? Ele já pode sair um pouquinho comprimido para o processo. Aqui ele pode eventualmente sair um volumezinho como se fosse um balde, né? Você pega um balde e coloca ali na frente, você pega um balde d'água e vai colocando ali para o seu processo. Agora vamos falar das máquinas motrizes, né? Dos dispositivos motrizes. Deixa eu apagar todo mundo aqui. Agora vamos falar do equipamento, né? A máquina de deslocamento positivo volumétrica motriz. Qual é a característica, né? Então, a aplicação direta de força do fluido, então seria a parte vermelhinha aqui, ó. Aplicação direta de força do fluido da região de alta para a região de baixa pressão. Então, nesse caso, o dispositivo está aproveitando de forma direta a pressão do fluido. Então, ó, mesma coisa, né? Aplicação de força direta, né? Passando por uma câmara hermética, e a trajetória semelhante do fluido e do dispositivo. O exemplo aqui que eu achei, né? O máximo que eu achei de máquina de deslocamento positivo motriz foi motor de combustão interna, motor a diesel e a Otto. Apesar de que, para mim, né, vamos dizer assim, uma característica mais de engenharia é que isso daqui não é uma máquina de fluxo, é uma máquina térmica, né? Para mim, isso é uma máquina térmica. Mas se você quiser pensar de forma ampla, que o motor do seu carro está extraindo energia de uma mistura ar-combustível de fluido, tudo bem também, né? Talvez o livro tenha se permitido fazer essa classificação dentro de máquinas de fluxo em vez de máquinas térmicas, porque é um fluido que está trabalhando ali, né? Mas a ideia do motor de combustão interna, né? É que aqui está a válvula borboleta, né? Que quando você pisa no acelerador, ela abre ou fecha, né? Permitindo entrar mais ou menos a mistura de ar combustível, né? Aqui entra o ar e aí o combustível mistura em algum ponto aí do carburador ou da injeção eletrônica no motor, né? E aí na hora que o pistão desce, ele aspira aqui, ó, a quantidade, isso daqui seria
um diagrama bem simplificado, né, do motor de combustão interna. Na hora que o pistão desce, ele aspira a misturar combustível, a válvula de admissão está aqui, a válvula de descarga está aqui. Esse GIFzinho tem até os controles de válvula mostrando aqui, né, que é sincronizado, né, tem uma correia ou uma corrente que sincroniza o movimento alternativo do pistão com o tempo que a válvula abre e fecha aqui, né. Então esse é o comando de válvula aqui. Então, na medida que o pistão desce, a válvula de admissão abre, a misturar combustível entra, a vela, né, faz a ignição aqui, né, então a misturar combustível queima, e aí você tem um aumento de pressão que empurra o pistão para baixo, né, e aí depois ele sobe expulsando os gases aqui para o escapamento, né. Então, o fluido aqui está fornecendo energia para o pistão, né, direto aqui, né, força direta no pistão, passando por uma câmara hermética, e a trajetória semelhante do fluido do dispositivo. Apesar disso aqui também poder ser classificado como uma máquina térmica, porque envolve o processo de combustão ali no fornecimento de energia para a roda, né, para o motor, tá? Agora as turbomáquinas, né? Então, qual é a grande característica das turbomáquinas ou dos dispositivos dinâmicos, né? Então, olha só, as máquinas operatrizes, de novo, estão aqui azulzinho, né? As que fornecem energia para o fluido. Então, ó, a energia é fornecida ao fluido por um eixo sem espaços fechados, sendo exemplo da máquina operatriz, né, a bomba centrífuga. Então, você tem um eixo aqui que gira e gira um outro dispositivo aqui, ó. Então é baseado na variação de direção, né, que é o principal critério de classificação, e valor absoluto de velocidade do fluido. Então esse eixo gira, tá? Então por isso que normalmente essas máquinas são conhecidas como turbomáquinas, porque turbo é girar em latim, tá? Apesar de que existem máquinas volumétricas rotativas, que são essas aqui, as de engrenagem, tem muitas máquinas que são volumétricas, né, ou de deslocamento positivo, que giram também, mas convencionou-se adotar essa nomenclatura de turbo para as máquinas dinâmicas que fornecem energia para o fluido, não pela aplicação direta de força, mas por uma conversão de quantidade de movimento angular. Isso daqui, a partir da aula que vem, a gente vai, a partir de amanhã, eu acho, né, se der tempo, a gente vai analisar isso com bastante detalhe. Essa parte do curso aqui, a gente vai, que é uma bomba centrífuga, né? Isso daqui é uma bomba centrífuga, para quem não conhece. Bomba centrífuga. Muito utilizada em casa, quem tem poço em casa, quem tem cisterna, na indústria, um tipo de bomba muito comum. Aqui ela está em corte, né? Então o fluido entra nessa direção, e aí quem faz a mágica é o impelidor, essa parte aqui de dentro metalizada que a gente está vendo. Ele entra numa direção e sai em outra. É a variação de direção do escoamento aqui, a variação da velocidade, que faz a conversão de energia cinética em energia de pressão, tá? Então é uma variação de quantidade de movimento angular que fornece energia para o fluido. Então é isso que está falando aqui, ó, baseado na variação de direção, né, que é o principal critério de classificação, porque ele pode variar de forma radial, o fluido entrar a 90 graus com a saída, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então essa é uma bomba centrífuga pura. A saída pode ter um certo ângulo, ela pode não ser 90 graus aqui, ó. Aqui ela entra e sai a 90 graus. Ela pode sair com um determinado ângulo axial, então essa seria uma bomba centrífuga de fluxo misto, e ela pode ser totalmente axial também. Então né, a variação de direção do escoamento é o principal critério de classificação desse tipo de bomba, tá? E o que a gente vê aqui, ó, daqui para trás, não é mais a bomba, né? Quer dizer, é a bomba, mas não é o principal elemento que fornece energia para o fluido. Isso daqui são mancais, são selos que não deixam o fluido atingir. Aqui tem um eixo que ligaria no motor elétrico aqui, né? Aqui teria um motorzinho elétrico ligado na corrente aqui, né? Uma corrente alternada, e que faria esse eixo girar. Então, daqui para trás é uma série de dispositivos que só servem, assim, vamos dizer assim, são dispositivos auxiliares para o bom funcionamento da bomba. A bomba mesmo, né,
o que faz a mágica. Aqui seria um flange de entrada e aqui um flange de saída, né? Aqui você engata um tubo na entrada, engata um tubo na saída, e é por onde a energia é fornecida para o fluido. Então é esse cara girando para cá, né, nesse sentido que ele gira, que faz com que a energia seja fornecida ao fluido. A gente vai ficar um mês, praticamente, deduzindo a equação de transferência de quantidade de movimento, né, como que o torque gerado no motor é transferido em quantidade de movimento angular para o fluido, e isso vai fornecer a energia necessária para o fluido escoar pela tubulação, tá? Então, essas são as características desse tipo de bomba, né, das turbobombas. Elas giram, a aplicação de força não é direta, não existe uma câmara hermética, então se a gente desligar a bomba aqui, ó, a água eventualmente volta, porque isso daqui está tudo aberto. A gente vai ver com detalhe por dentro o impelidor aqui, tá? Então, só uma contraposição com as bombas de deslocamento positivo que eu estou fazendo, né? Não existe aplicação de força direta, é uma conversão de energia, não existe uma câmara hermética, o movimento do dispositivo aqui não é o mesmo do fluido, então esse dispositivo gira, tem uma certa velocidade angular, e o fluido sai em uma outra direção aqui, tá? A gente vai ver isso com bastante detalhe ao longo do curso, tá bom? Agora, se a gente for para o lado das máquinas motrizes, aí sim, as turbomáquinas motrizes são aos milhares. Então, a energia retirada do fluido por um eixo, sem espaços fechados, sendo exemplos as turbinas hidráulicas. Então, aqui, ó, a gente tem uma turbina de Francis, né? Aqui a gente tem um jato d'água, isso daqui é uma agulhazinha que controla a abertura de um jato d'água que sai aqui e atinge essas pás aqui. A gente vai ver isso com bastante detalhe também, né? Essas conchas aqui. E aí aqui tem um rotor, isso daqui está ligado num gerador aí em algum momento, né, ali atrás. Talvez isso aqui esteja desmontado, parece que está numa oficina aqui, né, mas a gente vai ver isso daqui montado, né. Então aqui passa um eixo, né, e aqui do eixo vai para um gerador, tá. Então, de novo, não tem espaço fechado, né, tudo aquilo que não existe que a gente viu como classificação de máquinas de deslocamento positivo não tem aqui, né? São espaços abertos, o movimento do elemento que gira aqui não é o mesmo do fluido, tá? Então é baseado na variação de direção, a mesma coisa. O fluido entra numa certa direção, varia o ângulo aqui, e a variação da quantidade de movimento angular ou linear, né? Que vai fornecer o torque necessário aqui para o eixo, tá? Basicamente, quando a gente chegar no equacionamento desse dispositivo, a gente vai ver que ele serve também para as turbinas, tá? Quando a gente chegar no equacionamento da bomba, a gente vai ver que ele também serve para o equacionamento da turbina pelo princípio de funcionamento, tá? Esse é o foco do curso, né? A grande maioria do curso vai ser em torno das turbomáquinas, tá? Especificamente nas turbomáquinas. Aí eu fiz aqui, ó, só um fluxogramazinho para entender, né? Para resumir tudo isso que a gente falou até agora, né? Então a gente tem as máquinas de fluxo, as operatrizes que fornecem energia para o fluido, né? E as motrizes que recebem a energia do fluido. Aí dentro das operatrizes e das motrizes, a gente tem as dinâmicas e as volumétricas, né? As volumétricas são aquelas características, né? Câmaras fechadas, aplicação de força direto no fluido, o mesmo movimento, né? Mesmo movimento do fluido e do elemento que está fornecendo pressão para o fluido, né? Então, essas são as volumétricas, e as dinâmicas são aquelas que giram, né? As dinâmicas só existem rotativas, as volumétricas pode ser rotativa ou alternativa, né? Então, isso é aplicado para as operatrizes e as motrizes. Até aqui a coisa é mais ou menos semelhante, né? Tanto de um lado quanto do outro, né? Tanto as que fornecem quanto as que recebem podem ser dinâmicas ou volumétricas, as dinâmicas só rotativas, as volumétricas rotativas e alternativas. Aqui alguns exemplos, né? Turbobomba, se você quiser falar bomba ou turbobomba, né, para enfatizar que é uma máquina rotativa dinâmica para líquido, ou turbocompressor para gás.
Aí as volumétricas, né? Rotativa, compressor de parafuso para gás, bomba de parafuso para líquido, as alternativas, bomba de pistão para líquido ou compressor de pistão para gás, né? O movimento alternativo, né? Movimento de vai e vem, certo? Aqui estão as máquinas volumétricas alternativas, que são aquele movimento de vai e vem, sobe e desce, né? Aqui as rotativas, que são baseados no princípio de girar alguma coisa, né? Gira um parafuso, gira lóbulo, a gente vai ver alguns exemplos, né? E a mesma coisa que as operatrizes, né? As operatrizes dinâmicas rotativas, as turbinas, né? Que a gente viu o exemplo de uma turbina de Pelton. E as motrizes volumétricas alternativas, a gente forçando um pouco a barra, né? Um motor de combustão interna, né? Até o C aqui de combustão levaria isso daqui. É uma classificação de máquinas térmicas, mas tudo bem, vamos ficar aqui como uma máquina de fluxo, tá? Só para a gente ter isso como exemplo. Bom, são 9 horas, vamos dar uma paradinha aí, fazer aquilo que a gente tinha combinado. Aí a gente entra aqui, eu vou mostrar alguns exemplos de alguns dispositivos, tá? Então são 8h58. Quando der 9h10, a gente volta aí. Eu vou parar a gravação aqui, só para não ficar gravando nada. E aí é bom também que divide em dois interromper a gravação.